Eu quero contar uma coisa para vocês. Ano passado, logo após a vitória do Bolsonaro nas eleições, a gente conversou com muita gente por aqui. Muita gente. Muita gente desesperada, com medo de ficar no Brasil após a vitória do Bolsonaro. Como eu já falei aqui em outro vídeo também, pessoas que queriam ir embora porque sentiam que a vida estava em risco. Conversando com pessoas que estavam desorientadas, que não sabiam como proceder agora, como a gente enfrenta esse momento, como a gente se articula para enfrentar a ascensão desse neofascismo de vertente bolsonarista, e muita gente querendo compreender o que estava se dando. Muita gente tentando juntar as peças soltas e compreender o panorama que se delineava no Brasil. Quem era o Bolsonaro e como ele havia chegado ao poder. E uma dessas pessoas que me contactou foi uma jornalista, a Letícia Duarte, que estava em Nova York com uma bolsa e queria começar a investigar a ascensão da extrema-direita no Brasil. E eu falei para ela assim, olha, você não tem como entender o Bolsonaro, como ele chegou ao poder, se não entender a influência intelectual e ideológica do Olavo de Carvalho. Ele é a chave para entender isso. E eu disse aquilo para ela ano passado e ainda penso a mesma coisa. Não temos como entender esse momento no Brasil agora sem o papel que o Olavo de Carvalho desempenhou, preparando o terreno para essas ideias que agora estão sendo implementadas no MEC, no Ministério de Relações Exteriores, no governo Bolsonaro como um todo. Ele é a base disso. É claro que se não fosse o Olavo de Carvalho, se ele não existisse, por exemplo, seria outra pessoa. Outro ideólogo assumiria esse papel. Mas, infelizmente, é o Olavo de Carvalho e é o que tem. Então, em dezembro ainda, eu falei com ela, acho que foi em novembro, em dezembro ela viajou de Nova York para Virgínia para entrevistar o Olavo de Carvalho e assistir uma das aulas dele. E depois ela retornou também, agora esse ano, retornou lá para poder falar mais uma vez com o Olavo de Carvalho, já estava com a dissertação dela pronta, levou lá pro Olavo, e aí se deu a cena que ela relata para a revista The Atlantic, que vale conferir. Se você souber ler inglês, vou deixar aqui o link para vocês conferirem no comentário fixado. Leiam, porque é assustador você ver a postura... Bem, não é assustador porque a gente conhece o Olavo de Carvalho, mas o modo como ele opera, como ele procede, como ele quer intimidar as pessoas. Ela também participou de um podcast no qual ela põe os trechos das entrevistas com o Olavo de Carvalho, no qual ela insulta a jornalista, chama a Letícia de vagabunda, diz que ela é maliciosa, diz que está querendo destruir o Olavo de Carvalho. Quero ler para vocês aqui o que ela publicou no Facebook dela, para você ter uma noção do que se deu ali, porque realmente, como eu disse, é algo completamente pavoroso. O modo como eles tratam a imprensa e o projeto de destruição da credibilidade da imprensa, né? Vamos ler aqui, olha. Ela escreveu aqui ontem, no Facebook dela, Letícia Duarte. A revista The Atlantic publica hoje um perfil que escrevi sobre o Olavo de Carvalho. Na primeira vez que eu entrevistei, em dezembro de 2018, passei 6 horas em sua casa em Petersburg e assisti a uma das suas aulas de seu curso online de filosofia. A história virou um capítulo da minha tese no programa de mestrado em Política e Global Affairs da Universidade de Colômbia, sobre como a extrema-direita está reescrevendo a história do Brasil. Na segunda entrevista, em setembro deste ano, eu experimentei em primeira mão a estratégia olavista de intimidação da mídia. Aos berros, negando que ele fosse extrema-direita, ele me xingava, batia na mesa, apontava o dedo na minha cara. Ao longo de 90 minutos de entrevista, ele me chamou de vagabunda, mentirosa, maliciosa, idiota, entre outras gentilezas. Quanto mais eu respirava fundo e tentava retomar o diálogo, mais ele gritava. Quando eu sorria, ele dizia que sorriso era argumento de puta. Parte dessa história está narrada no link abaixo em inglês, que é a reportagem da revista The Atlantic. Prometo que em breve ainda farei uma versão em português com a íntegra e algumas reflexões sobre essa experiência, que foi sem dúvida a entrevista mais surreal da minha carreira. Vale lembrar que a Letícia Duarte é uma jornalista premiada, já ganhou vários prêmios pelo mundo, ou seja, é alguém bastante consolidado na carreira dela. Certamente não imaginava o cenário que se daria depois. Esse projeto é parte da série Democracy Undone, do The Ground Truth Project, que examina como ideologias autoritárias estão ameaçando a democracia pelo mundo. No site também tem um podcast que fiz para o projeto sobre o Brasil, intitulado Weaponize Fear. E aqui temos a versão do Olavo da história, né? Porque ele também publicou sobre isso em setembro. Quando se deu essa entrevista, ele foi lá e publicou no Facebook dele, e aqui no blog dele você encontra a reprodução do que ele publicou no Facebook. Então ele diz o seguinte aqui. Isso foi no dia 10 de setembro. O Olavo de Carvalho falando. Uma tal Letícia Duarte, bolsista do Winston Ling, esteve aqui meses atrás, toda sorridente, e depois foi apresentar em Colômbia uma tese que me difamava como extremista. Hoje esteve aqui sem ser convidada e teve de ouvir o que não queria. Não lhe dei autorização para publicar nenhuma das minhas declarações de hoje, mas, se ela se arriscar a isso, publicarei aqui a gravação integral da nossa conversa. Na verdade, é mais do que isso. Ele ameaçou expor a jornalista, como ele já fez anteriormente, como ele fez, por exemplo, com o Denis Russo, que foi um jornalista que fez o curso do Olavo de Carvalho, o curso de filosofia dele, e publicou uma série de reportagens na época. Ele expôs a família do Denis Russo, expôs a foto da casa do Denis Russo, e isso levou a várias ameaças para o Denis Russo posteriormente.
Ou seja, a exposição que o Olavo ameaça não é apenas de expor a gravação da entrevista, mas de mobilizar sua massa de seguidores, seus olavistas favoritos, para atacarem a Letícia nesse caso. Prosseguindo aqui. Avisa os tagarelas. Extrema-direita é a puta que os pariu. Todo mundo viu o tratamento cruel e merecido que dei ao líder da extrema-direita mundial, Alexander Dugin. E ele fala desse debate que ele teve com o Alexander Dugin, que é o ideólogo da Rússia, como se fosse o ápice da existência dele. Ser carimbado de correligionário dele é a mais grave ofensa que alguém pode me fazer. Aqui é importante esclarecer o que é extrema-direita, que possivelmente a Letícia vai fazer na dissertação dela. Porque há várias definições, e eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado o link para um vídeo meu no qual eu mostro aqui o que é a definição de extrema-direita, com vários artigos acadêmicos que explicam isso. Então não é algo partidário, não tem a ver com um partido específico e muito menos com uma explicitação de algo que é ditatorial. A extrema-direita tem uma retórica populista, tem uma retórica nós contra eles, ou eles contra nós também, né? Tem uma retórica que valoriza certos princípios pátrios, certas tradições, ou seja, tem uma série de elementos aqui para descrever o que é extrema-direita, que varia de acordo com o país para país, mas olha conferir esse vídeo porque lá explica certinho o que isso quer dizer. Não é exatamente um insulto, embora tenha esse caráter extremista mesmo, de uma visão muito fechada de realidade. Prosseguindo. Ele, o Dugin nesse caso, é aliado da Nouvelle Droite francesa, discípulo de Martin Heidegger e do Júlio Evola. Na verdade, o Júlio Evola é um dos intelectuais que acabou influenciando também o próprio Olavo de Carvalho, na linhagem ali dos perennialistas, na linhagem do Guénon, do Schon e do próprio Evola. Ou seja, o Olavo está atacando agora algo que foi parte da formação intelectual dele. No Brasil, tenho milhares de alunos, 20 livros publicados e centenas de milhares de leitores. Qualquer mentira calhorda que se publique contra mim é imediatamente desmascarada pela simples comparação com a realidade do meu trabalho, conhecida por tanta gente. Sabendo que nos Estados Unidos não tenho nem livros publicados, nem ciclo de alunos, nem um público leitor, os canais de jornalismo decidiram lançar logo uma campanha de difamação que rola solta sem qualquer confrontação com a realidade. Quando sair no primeiro livro meu em edição americana, o público já estará vacinado contra mim por uma rede de preconceitos, suspeitas e temores. Essa última frase aqui é importante, porque nesse ano, na primeira viagem oficial do Bolsonaro aos Estados Unidos, ele se encontrou com o Steve Bannon, que foi estrategista-chefe para a vitória do Trump na eleição presidencial, e se encontrou também com o Olavo de Carvalho. E o Bannon e o Olavo se encontraram. Ou seja, o ideólogo por trás do Trump e o ideólogo por trás do Bolsonaro se encontraram e trocaram figurinhas. E o Bannon chegou a dizer aqui, eu vou ler um trecho aqui da reportagem que saiu na Financial Times, que cobriu esse encontro lá. O Bannon disse o seguinte, que ele tinha altas expectativas para o Carvalho, né, o senhor Carvalho, o Olavo, como um pensador seminal. Ou seja, o que tudo indica que haverá uma tentativa de levar o pensamento do Olavo de Carvalho do Brasil para os Estados Unidos. Porque, segundo o próprio Bannon, em outra entrevista que ele deu, a intelectualidade conservadora norte-americana estava esvaziada, não tinha mais novos pensadores, não tinha mais novas ideias que pudessem motivar os conservadores. Portanto, ele pensava em levar o Olavo de Carvalho para lá. E não dá para pensar que, por exemplo, os americanos não são tão estúpidos quanto os brasileiros, então, assim, ninguém vai cair na conversa furada do Olavo de Carvalho. E não é verdade, você tem muitos malucos lá, muitos ideólogos malucos lá, como Alex Jones, por exemplo, que tem uma grande audiência. Então não dá para imaginar que o Olavo de Carvalho não vai chegar lá e não faça impacto também. E esse é um grande receio, porque enquanto que é um pensador periférico, um pensador que influencia o Brasil, que não é um país que tem grande repercussão intelectual no planeta, enquanto ele só opera nesse ambiente, é um estrago localizado. Os brasileiros sofrem com isso, obviamente, porque tem o Bolsonaro agora que é um herdeiro dessa tradição que ele criou, mas é um estrago contido. Se por acaso ele entrar nos Estados Unidos e através dos Estados Unidos ele tiver ramificações pelo mundo, se a gente tiver uma olavização do planeta, aí realmente fudeu. A gente vai exportar aquilo que a gente tem de pior em termos intelectuais, que é o Olavo de Carvalho. E esse é um projeto do Bannon, até onde eu saiba, de levar o Olavo de Carvalho agora para poder contribuir para a inteligência norte-americana conservadora. É pavoroso pensar nisso. Por outro lado, a imprensa norte-americana é muito mais combativa nesse sentido. Então não me parece que a imprensa americana vai ficar quieta vendo essa personalidade chegando agora e tentando moldar o pensamento americano. De fato, eles já estão se antecipando. Quando você tem esse artigo do Financial Times e esse artigo agora da Letícia Duarte no The Atlantic, você já vê já como se fosse uma defesa prévia já. Vamos nos vacinando contra essa figura tóxica, nociva, prejudicial, insana, que é o Olavo de Carvalho. Eu vou deixar para vocês aqui o link da reportagem do The Atlantic, para vocês conferirem, da reportagem do Financial Times, do podcast no qual a Letícia Duarte é entrevistada em inglês falando sobre a experiência dela, e tem um ponto no final ali que é realmente impressionante, que ela disse que ela ficou sonhando com o Olavo de Carvalho posteriormente, que foi tão impactante esse confronto que se deu entre ele e ela, né, porque na verdade foi ele que fez esse confronto, que isso mexeu com ela. E como a gente fala aqui já em outras circunstâncias, ele atua como líder de seita e ele conhece métodos psicológicos de manipulação das pessoas. Então não tenho dúvida nenhuma que o modo como ela saiu
a impressão que ela teve desse encontro, desse segundo encontro com ele, tem a ver com o modo como ele atua e como ele usa para gravar a mensagem na mente das pessoas. Porque os insultos e a agressividade não são acidentais. Tem um propósito por trás disso. Tem um objetivo. E ele sabe disso, ele já disse publicamente isso. E eu não tenho dúvida nenhuma que ele só fez isso, só confrontou a Letícia desse modo porque ela era uma mulher. Então você vê lá esse machismo dessas pessoas, dessa extrema-direita, que acham que pode intimidar os outros, que na cabeça deles são mais fracos. Então ele vai lá e se ergue contra ela. Porque se fosse um outro jornalista, se fosse um homem, por exemplo, dificilmente o Olavo de Carvalho confrontaria frente a frente essa pessoa. Faria posteriormente, xingaria no curso dele, xingaria na internet, xingaria em vídeo, mas não faria isso frente a frente. Ele só fez isso porque ele se sentiu em posição de poder. Ele estava lá com a família dele ao redor, ou seja, ele estava no ambiente dele, na casa dele, e ele sentiu que ele podia intimidar a Letícia para que ela se calasse, que é a intenção deles. Só quero ler mais um trechinho aqui do artigo da Financial Times, quando o Olavo de Carvalho ataca a imprensa. Ele diz o seguinte aqui: a imprensa é maluca, todos os jornalistas são viciados, tudo é fantasia. Então, como eu já expliquei em várias circunstâncias anteriormente também, eles precisam destruir a credibilidade de veículos tradicionais de comunicação, da universidade, dos professores, de quem conhece um assunto, para que nesse vácuo que se dá com essa destruição, eles possam ocupar o espaço. Para o Olavo de Carvalho é importante destruir a credibilidade de uma jornalista para que ele possa, a partir disso, se formar como o único intelectual, o único jornalista, porque ele também é jornalista, o único jornalista cuja voz deve ser ouvida. E de fato, agora, uma vez que a reportagem saiu, já foi publicada, não me surpreenderia se realmente o Olavo de Carvalho usasse a internet, usasse os seguidores dele para atacar a Letícia. Pode ser que se dê sim, pode ser que ele publique a íntegra da reportagem no qual ele insulta a jornalista. Vamos esperar agora para ver o que se dá. Para entender como ele chegou nessa posição também, recomendo que vocês confiram o livro que está na pré-venda, que eu escrevi em parceria com a Luiz de Carvalho, a filha do Olavo de Carvalho, a filha mais velha do Olavo, qual analisamos a trajetória dele, quem ele é, como ele consolidou essa importância dele agora e quais são os objetivos dele também. Então confiram aqui, o livro se chama Meu Pai, o Guru do Presidente, está na pré-venda agora, começará a ser distribuído em janeiro. Então confira o livro também, porque como eu disse e repito aqui, não dá para entender esse momento no Brasil, o que aconteceu e o que está acontecendo também, sem entender a influência do Olavo de Carvalho nesse momento. O Bolsonaro reconhece isso, a imprensa já passou a reconhecer também, tanto que o Olavo esteve na capa de várias revistas e jornais ao longo desse ano. Então muita gente se deu conta que não dá para menosprezar mais essa figura bizarra que é o Olavo de Carvalho. Então confiram o livro, porque é importante. Deixa aqui os comentários o que você pensa sobre isso, sobre esse confronto que se deu entre o Olavo e a jornalista que foi entrevistado, o que você pensa sobre isso, sobre a intimidação da imprensa que eles querem fazer também, silenciar os jornalistas, intimidar, destruir a reputação deles. O que você pensa sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!